E aí galera, beleza? Agora a gente vai começar os estudos de Aristóteles. Os estudos não, porque eu estudo, eu estudo, o maior estudo do mundo. Noções básicas e preliminares para auxiliar e estimular você a estudar mais, aí sim, entendeu? Então vamos lá. Ele é professor, é um grande observador de natureza, um catalogador de fenômenos, é um cara que trabalha com a ideia de taxonomia, de sistematização. Nossa. Ele é um pesquisador do compilado, de analisar estudos de outro e juntar, colecionador de informações. Dos 18 aos 36, mas a idade também não importa. Ele trabalhou para Platão, funcionário de Platão, funcionário de carteira assinada de Platão. Também foi embora, viajar pelo mundo, tal. Nesse tempo era assim, Eurotrip. Foi pelo mundo, voltou e aí fundou a escola concorrente. Quando começou a escola no mundo, já começou a concorrência também. Aí ele fundou o quê? O Liceu, também chamado de Escola Peripatética. Como é que é? Peripatética. Mãe, o professor falou que eu sou peripatética. Não, é a escola peripatética. É a escola da galera que estuda andando por aí. Não. Lá que estuda brisando não, que o pessoal vai pegar errado. Eu não ouvi o que eu ouvi? Vamos ver quem é esse cara. Eu trouxe alguns livros dele aí, ó. A Metafísica, a Ética Nicômaco, o Organon, a Física poética, a retórica política. É um cara que tá escrevendo em todas as áreas. Ele tá escrevendo sobre aqueles negocinhos que você estuda biologia. Como é o nome daquele negócio? Filologia. Filogenia. Veja quem é Aristóteles, velho. Aristóteles é um cara, histórias não muito verídicas. Ele olha pra uma formiguinha, entendeu? Ele vê uma formiguinha andando. Aí ele analisa como é que a formiguinha mexe. Ele fala, oh, que interessante. A formiguinha mexe duas patinhas pro lado, uma patinha pro outro, duas patinhas pro outro. Quem é que mexe assim também? Aí ele olha para outro bichinho, aí ele vê lá uma vespa, ele fala, a vespa anda igual a formiguinha, mas também voa, então elas são parentes. Se é parente, mas uma voa, então é uma parente mais distante, é um primo distante. E ele começa a categorizar. A formiguinha, o escorpião, a formiguinha maior, olha pra cobra não tem perninha. Aí olha pra a mosca, sei lá o que, tá. 2000 anos depois. E aí vai criando uma árvore da vida. Isso é uma taxonomia, uma ciência da classificação. Na Ética Nicômaco, ele vai fundar nada mais, nada menos que uma teoria da justiça, muito imbuída da ideia de moral e de ética. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro assim, fala, meu Deus, foi escrito ontem, No Organon, ele inventa a lógica. Antes de Aristóteles, não tinha lógica. Ele inventou a lógica. Ó, você que tá aí agora vendo esse vídeo, você só vai ter que tentar entender aos pouquinhos, com videoaula, com Wikipédia, com apostila, com livro, sei lá o que. Ele inventou! Quando você vê um cara desse, dá vontade de cavar um buraco e se enterrar. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Nós vamos pegar só o aspecto epistemológico. Nós não vamos estudar a teoria da justiça de Aristóteles, política de Aristóteles. Nós não vamos estudar moral, ética. Nós só vamos estudar aqui sua parte epistemológica, sua teoria do ser, que a gente vai chamar de metafísica, e vamos estudar um pouco da linguagem formal da lógica aristotélica. Tranquilo? Primeiro lugar, esse cara vai criticar abertamente seu antecessor, Platão, que a teoria do mundo das ideias não faz sentido. Platão fala assim, ó, se você quer entender o que é essa xicrinha do Batman, você precisa conhecer a xícara real no mundo real e a ideia da xícara que está no mundo das ideias epifenomênico, fora da história e da realidade sensível, o mundo suprassensível e tal. E a ideia da xícara nunca envelhece, mas a xícara quebra e tal, e sei lá o quê. E aí Aristóteles fala, não tem a menor lógica. Se você quer entender a xícara, você tem que estudar a xícara, não é a ideia da xícara. Qual é a ideia dele? A experiência, a empiria, antecipando um vocabulário aqui que só vai ser ventilado no século XVIII, denuncia o que é e o que não é. A teoria das ideias não explica o movimento das coisas reais. E de fato, analise bem, você vai entender o que é uma planta em crescimento. Aí você tem a planta pequenininha, aí você tem a ideia da planta pequenininha. Aí você tem a planta maiorzinha, você tem a ideia da planta maiorzinha. A ideia maiorzinha, aí outra maiorzinha, aí a outra maiorzinha. Ou seja, você teria que ter ideias infinitas de crescimento de uma planta para uma planta no mundo real em crescimento. Não faz o menor sentido. As ideias seriam então eternas. O que é que ele está dizendo? Vamos nos filiar a uma corrente de pensamento que está preocupada em entender a realidade a partir do que a realidade demonstra ser. Essas complicações sobre a identidade do ser, ele atribui o conceito de metafísica. Não é um conceito construído por Aristóteles. Inclusive é um problema de anacronismos aqui que a gente não precisa entrar. A metafísica é, portanto, o estudo da natureza
desse ser no mundo, sem querer usar Heidegger aqui agora. Veja que a ideia de ser, você caiu nesse vídeo aí do nada, a ideia de ser é algo extremamente complexo. Você definir a propriedade, a condição, a essência de um ser é algo extremamente difícil. Só para ilustrar, uma pessoa que é bonita, ela não pode deixar de ser, mas quem está bonita e não necessariamente pode deixar de estar bonita. As condições mudam, as propriedades mudam. Daqui a pouco eu vou ver como isso daí interfere, por exemplo, nos direitos humanos. A pessoa é humana ou ela está na condição de humanidade? Você ganha o estatuto de humanidade ou você é esse próprio estatuto? Para isso, 4 conceitos são fundamentais. Vamos aqui tentar focar em apenas 4 conceitos. Nem vou entrar em etiologia. Vale a pena pesquisar, bota no seu caderno aí etiologia, para vocês estudarem as causas. Mas vamos manter aqui no ser. Primeiro, a essência do ser. A parte do ser que, se for retirado dele, deixa de ser o que o ser é. Não é óbvio? Não. O perfume tem um vidrinho, o perfume tem um lacor, que é botado com corante, tem a caixinha, tem a sacolinha que envolve ele. O que é que eu posso tirar desse perfume? Que o perfume se mantém como aquilo que ele é. Qual é a parte? Eu posso tirar a caixinha, posso tirar o vidrinho, eu posso tirar o corante, eu posso tirar o álcool. Eu vou manter só um pedacinho daquele perfume, que é o perfume em si. É a essência do perfume. É a substância, é a parte daquilo que sem o qual o ser deixa de ser aquilo que é. E o que é a condição acidental desse ser? A condição acidental é toda possibilidade de mudança que não altera o que o ser é. São as transformações que não envolvem a essência. Se eu botei o perfume em um vidrinho grande, em um vidrinho pequeno, num vidrinho feio, num vidrinho bonito, se eu botei ele amarelo, azul, verde, desde que não mude sua condição essencial, se eu botei ele numa caixinha, se eu botei ele numa caixinha de madeira, se eu botei numa caixinha de acrílico, nada disso muda a essência do perfume. Você está falando em uma mudança acidental. O acidente é o atributo que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. Outras 2 propriedades interessantes. O ser em ato e o ser em potência. Ato aqui você pode pegar como forma. É o que delimita, é o que determina o ser. Qual é a forma do plástico? Eu não perguntei qual é a fórmula molecular do plástico. A forma do plástico é a forma que ele está em seu próprio ato. O plástico não tem forma em si. E é esse ato que individualiza o que de fato é. E o que seria a potência? Está totalmente atrelado. A potência seria o que pode vir a ser. Potencialmente, o plástico do seu celular pode se transformar no plástico da sua televisão. Vamos analisar. Se eu pego uma garrafa, qual é a essência de uma garrafa? A essência de uma garrafa é reter a água, De forma que ela fique contida, inclusive se você virá-la, não é? Se eu virar esse copo, vai cair água, pra quem acredita que dentro tem água, né? Ou outra coisa. Pra quem acredita que tem água, se eu virar o copo, isso aqui não é uma garrafa, porque ele não vai reter. Se eu cortar a garrafa, aí eu posso dizer que eu tenho um copo. É um copo feio? É. É um copo estranho? É. Mas é uma garrafa? Não. Ele perdeu a essência. Não foi uma mudança acidental. É uma mudança na essência. A forma da garrafa é a condição que ela se encontra, mas ela tem potência para se transformar em copo. Olha que absurdo que eu vou falar, mas presta atenção. Se eu pegar essa garrafa, cortar ela, lixar, fazer ela ficar reta, e eu amarrar umas tirinhas nela, ela vira uma sandália. Aí você vai falar, meu Deus, é a sandália mais feia do mundo. Tá certo. Porque ela tá com a essência da sandália, a mudança acidental. Criou uma condição na alteração da potência que a leva a ser uma sandália e não mais uma garrafa. Você não vai olhar o cara com uma sandália de alumínio e falar, meu Deus, que utilidade dela aquela garrafa. Você vai falar, que sandália horrível, horrenda, ou a pobreza no mundo que tá fazendo as pessoas ter sandália desse jeito. Tá bom. Entendeu que essa mudança? Por que esse assunto é importante? Por que a gente tem que manter isso em mente? Por que apesar dessas brincadeiras, a condição de forma, a condição de potência, a essência e os acidentes, 4 conceitos, são muito importantes. Vamos pegar aquela frase famosa, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. O que eu
quero dizer é que para um Estado matar uma pessoa e isso ser legal e não ferir os princípios de um direito humano, significa que a condição daquele sujeito não é mais humana. Foi-lhe retirado a essência. Não foi apenas uma mudança acidental. É um humano pobre, é um humano rico, é um humano legal, é um humano feio, é um humano alto, mas tudo é humano. Agora, se você matou e a essência do ser humano é sua própria liberdade, você está retirando a condição essencial daquele indivíduo. Veja que esse debate não é feito aqui para justificar, nem para punir, nem para ser do lado A, nem pro lado B. Eu estou fazendo um debate para você entender como um conceito de 2.400 anos atrás pode ser aplicado na interpretação do dia real, hoje, do dia a dia, do mundo real. É cabível. Aristóteles está montando um modelo, isso é muito importante, viu? Presta atenção. Aristóteles está inventando um modelo para entender tudo. É isso que ele quer. Com essas 4 condições do ser em sua metafísica, com a sua etiologia das causalidades e com a lógica, ele vai fazer uma maquinaria, um instrumento capaz de filtrar a realidade. O que esse cara quer é um modelinho, uma fórmula, um princípio para catalogar toda a realidade visível e invisível aos olhos humanos. Não é de lascar? É claro. Bora tentar resumir aqui um pouquinho nessa imagem. Aqui é um quadro pintado por Rafael Sanzio. Na verdade é um afresco que está no Vaticano. Aqui tá o banheiro do Papa, ó. Mas não vamos entrar nesse detalhe, que é nome de um filme, inclusive, de produção latino-americana muito bom. E nesse afresco aqui eu tenho a Escola de Atenas. Isso aqui é um trabalho muito bom, você ficar procurando quem é quem aqui. Você tem vários pré-socráticos, você tem pensadores latinos aí. Mas no centro da figura, 2 sujeitos se destacam. De um lado, eu tenho Platão. Do outro, eu tenho Aristóteles. Inclusive, Aristóteles está segurando a Ética Nicômaco. Eu tenho Platão enunciando uma teoria epistemológica do mundo das ideias lá em cima. E eu tenho Aristóteles falando, calma, que a realidade vai ser explicada pelas condições do mundo real. Esse antagonismo é um antagonismo que é objetivo, subjetivo. O que é dentro, o que é fora. Lá na frente, os racionalistas e os empiristas. Uma tela só dessa daqui já dá conta de você entender muita coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se esforcem, vejam isso daqui com prazer, com afinco. Muito mais do que ficar falando sobre a aula, é você entender que é algo prazeroso, entendeu? No próximo vídeo, a gente vai debater um pouquinho mais sobre essa lógica de Aristóteles.